desse pacto, chamado Pacto da Graça. No capítulo 3, verso 1 até o verso 6, nós temos aqui um diálogo que resulta na queda do homem e de toda a raça humana. A serpente engana a mulher, né? Ambos comem o fruto da árvore proibida, então eles caem, eles morrem. Acontece que a morte que penetra na história da humanidade, nesse pecado, né? ela tem níveis, podemos dizer assim. Ela é a morte natural, a morte espiritual e a morte eterna. Ela está intimamente ligada. Perceba que o aspecto espiritual é a primeira manifestação da queda. Quando o homem percebe, quando ele come a árvore, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento ele percebe que ele está nu. Né? Ele percebe que está nu. Ora, a percepção da nudez dele é uma manifestação de uma intenção dada por Moisés no relato na maneira como ele descreve esse relato. Veja, por favor, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 20 e 25, quando antes do pecado entrar na história, é introduzido tal informação. Ora, um e o outro, homem e mulher, e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Perceba que a nudez aqui, ela passa a ter um caráter importante na narrativa. Certo? E não aprendo isso, quando a gente estuda a narrativa, principalmente a narrativa bíblica, qualquer narrativa, mas a bíblica especialmente, né? Existem muitas informações a serem dadas, muitas informações. Mas aquelas que são selecionadas são as informações mais importantes e que têm um objetivo específico pelo autor. Quando nós não descartamos informações textuais por uma simples razão, ele poderia dar outra informação, mas deu aquela. A nudez, então, passa a ser um ponto importante que precede a narrativa da queda. Veja, no versículo 1 do capítulo 3 do livro de Gênesis diz: mais a serpente, mais sagaz. Veja, a palavra, a dificuldade é isso. A palavra sagaz na nossa língua parece que não tem nada a ver com a palavra nudez, mas em hebraico, a palavra sagaz, ela explica quase que da mesma maneira que a palavra nudez. Apenas uma mudança de vocalização. Seria on e u, o e u. Por exemplo, Arum, Aron, Arum, Aron. Quando você olha no texto, você está lendo o texto hebraico, você pensa que é a mesma palavra que está sendo usada ali. Aqui, outra palavra podia ser escolhida também. Moisés escolhe esse termo para descrever, mostrando o papel da serpente no processo dessa mudança de percepção. Havia nudez, e eles não se envergonhavam, mas havia uma serpente que era sagaz. Veja no capítulo 6 ainda, no capítulo 6 e diante, verso 6, do capítulo 3, diz assim: veio a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, veja, no momento em que eles comem do fruto daquela árvore, o que parecia, o que foi dito pela serpente é: vocês serão iguais a Deus, vocês serão autônomos, vocês vão guiar suas próprias vidas, vocês vão estabelecer sua própria lei. Exatamente isso que significa um mundo preso pelas garras de Satanás. E Satanás diz isso para a humanidade: vocês podem fazer o que vocês quiserem, está no seu coração, o importa é você ser feliz. Exatamente o princípio que ele tentou estabelecer desde o princípio da história. Por isso, uma característica central de Satanás: ele é pai da mentira, ele é mentiroso por definição. Acontece que no texto, a percepção deles se manifesta e eles então percebem que estão nus. Eles comeriam e, diante daquilo, seriam exatamente como Deus, mas se tornaram honrados. Entra a culpa, entra a vergonha e eles se escondem de Deus.
Aqui começa a história da culpa. Aqui entra a história da culpa na história da humanidade. Porque o pecado gera culpa e a culpa me afasta de Deus. Eu me escondo dele. A culpa é uma maldição. A consciência é, mas é uma bênção também. Ela tem as duas realidades em si. Sabe por quê? Só não tem consciência de culpa os animais e os demônios. Os animais, eles fazem o que fazem na rua e não há nenhum peso de consciência para eles. E os demônios também, eles são inimigos de Deus e se levantam contra o povo de Deus. Eles fazem todo tipo de mal e não tem problema de consciência. Deus deu ao homem essa habilidade. Deus deu ao homem a capacidade de ter culpa. E a culpa leva o homem à busca da redenção. Perceba, imediatamente entra o elemento redentivo aqui. Uma vez que a culpa se manifesta, qual a primeira coisa que acontece no texto? Veja, no versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Aí, imediatamente eles vão se cobrir. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Imediatamente após a queda, o primeiro ato dele é cobrir a sua vergonha. A culpa ela produz a sensação e a necessidade de redenção. Veja, a culpa sozinha ela não leva o homem à verdadeira redenção, mas leva o homem em busca de uma redenção. Ele quer aliviar a sua culpa e a sua angústia. E a primeira coisa que o homem faz é cozer uma roupa para si com folha de figueira. Voltando ao relato da narrativa, por que Moisés descreve o material usado para fazer a roupa? Isso é importante porque o narrador, irmãos, ele poderia dizer simplesmente: eles estavam nus e se cobriram. Mas o texto diz: eles se cobriram com tal material. Isso é importante por um aspecto que nós vamos ver lá na frente, na narrativa do capítulo 3. Porque nesse aspecto, por favor, no mesmo capítulo 3, verso 21, veja o que diz o texto. 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Arão e sua mulher, e os vestiu. Veja que agora Moisés vai gastar tempo em dizer qual é o material que Deus usou para fazer a vestimenta para Arão. Ele poderia dizer, ele escolheu, mas ele vai dizer o material utilizado. Veja, a nudez é um ponto importante, ela antecede a queda, ela está no nome que caracteriza a serpente, pelo menos não no sentido em que a palavra sagaz é nudez, mas que ela lembra a palavra nudez, e na sequência, imediatamente após ela, a queda entra, eles vão se cobrir ao perceber que estão nus, eles se escondem de vergonha. E no verso 21 Deus vem e os cobre com pele de animal. Alguns aspectos nos chamam a atenção imediatamente. Verso 8 do capítulo 3 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por entre as árvores do jardim. Perceba como funciona isso, irmãos. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estava ali? Comeste da árvore que te ordenei e não comeste? Quem te fez saber disso? Como foi que você entendeu isso? Acaso você fez aquilo que não era para ser feito? A morte espiritual foi a primeira manifestação.
ele se separa espiritualmente de Deus, no sentido de que ele se esconde, ele foge de Deus. Ele não tem caminho de volta. Houve a quebra desse relacionamento. Antes do pecado não havia nenhuma brecha nesse relacionamento. Adão e Eva eram amigos de Deus. Agora, com a entrada do pecado, criou-se uma cultura entre eles. É necessário um mediador. É necessário um mediador. O primeiro Adão não podia mais. Era pecador. E toda a raça humana havia caído com ele. O primeiro Adão não podia mais se redimir, ou melhor, cumprir a lei de Deus, porque agora os seus desejos já não eram mais certos. Veja, Calvino vai dizer assim: o pecado, quando entra na história da humanidade, ele ofende, ele fere, ele destrói dois aspectos importantes: o entendimento e a vontade. Antes o homem entendia tudo o que Deus dizia, e a sua vontade era fazer aquilo que Deus dizia. Agora, com o pecado, o homem não compreende mais Deus, e a sua vontade é escrava do pecado. Aquele homem que viu Deus como, que sabia que Deus era o Criador do universo, o Senhor de toda a terra, agora acha que pode se esconder do Deus onipresente atrás de um arbusto. A ignorância toma conta das ações do homem, e ele imediatamente acha que pode propor uma redenção com seus próprios meios. A sua própria mão vai fazer a salvação. A sua própria mão propõe a salvação. Mas não apenas a morte espiritual, a morte física também vai ser revelada. Por favor, se você abrir a Bíblia comigo, no mesmo texto de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 20, no verso 19, verso antes, diz assim: no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A morte espiritual e a morte física. E onde entra o elemento da eternidade? É importante fazer uma diferença entre imortalidade e eternidade. Todo homem que foi criado por Deus, Deus colocou a eternidade nele, diz a Escritura Sagrada. Mas o homem o homem, desculpa, Deus colocou a imortalidade nele, mas ele não tem a vida eterna. Porque até aqueles que vão ser lançados no inferno, eles vão viver eternamente no inferno. Veja que eles não vão cessar de viver. Então aí eles são imortais, eles vão morrer eternamente. Mas eles não têm a vida eterna. O que é que acontece? No versículo 24 especificamente, do texto do capítulo 3, diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Especificamente no verso 22, acompanhe comigo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Veja, aqui a ideia da vida eterna está estabelecendo um princípio aqui. Ora, qual era o estado que eles se encontravam, Maria? Eles se encontravam no estado de morte espiritual e a certeza de que eles iam morrer fisicamente. A partir dali, passa a haver a decomposição do homem. O homem começa a perder a fôlego, a vida, com o passar do tempo. Ele vai morrendo, adoecendo, ele vai perdendo a sua vigor, a sua força, ele vai voltando ao pó. Entra o pecado, a morte então passa a ser a consequência disso. Veja, uma vez que a morte é uma realidade inequívoca para o homem, daí você entende o poder do diabo na vida do homem, na vida dos homens que não têm Deus. Porque ele diz o texto sagrado em Hebreus, no capítulo 2, verso 14, que Jesus, que foi
foi morto na cruz do Calvário, ele, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja, ele se enche de poder, porque ele trabalha para a destruição e para a morte, e a morte é uma realidade para o ser humano, e ele vai usar isso para destruir o homem. Se não tiver um mediador, para que a maldição dessas coisas cesse para nós, não haverá esperança para a humanidade. A condenação é grande, e Deus precisa de misericórdia de esse Deus. Porque se o homem viver eternamente no estado que ele se encontra, não haveria esperança para ele. Por isso, ao proteger o homem da árvore da vida, ele dá ao homem a esperança da salvação. Porque se ele viver eternamente no estado que ele se encontra,